Alô? Bom dia a todos, amada igreja. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Até tive que me conter um pouco ali, a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã, a gente poder estar louvando junto. Não tem nada mais precioso, né, do que isso. Fazem 4 meses que eu falei aqui na igreja. Não sei se vocês vão lembrar sobre o que eu falei. Alguém lembra do que eu falei há 4 meses atrás? Hã? E... foi isso mesmo. Achei que não iam lembrar. Foi isso, né? Há mais ou menos uns... Não está passando. Agora foi. Não está indo, não. Acho que está sem pilha, hein? Espera aí, deixa eu ver. Agora foi. Então, fico feliz de que uma palavra trazida há 4 meses atrás, que algumas pessoas lembraram, que foi sobre propósito. E eu tenho falado sobre propósito e hoje eu vou falar um pouco sobre um outro tema. Mas por que eu tenho falado sobre isso? Porque isso tem ressignificado a minha vida, uma vez que eu tenho entendido, não vou dizer que eu entendi, porque isso é um contínuo, o propósito de Deus para a minha vida, né? Então isso tem me trazido um entendimento que me faz, quando eu acordo às 5 horas para poder orar, para poder ter meu tempo de meditação, isso é muito precioso. O chegar na igreja no horário, não é por causa do que o pastor está vendo ou não, é porque eu tenho o prazer de estar agora no louvor e poder, esse é o meu tempo que eu posso dedicar a Deus. Esse é o momento em que eu quero estar na igreja. Não é para agradar homens, não é para mostrar, mas é porque depois de tudo que eu passei, aquilo que Deus tem trazido para mim, o entendimento do propósito de Deus para a minha vida, o estar na igreja, o chegar no horário, o estar no louvor, o estar aqui tem um significado muito diferente de algo que eu entendo que é uma carreira da fé, daquilo que Deus tem guardado para nós, e que esse tempo nosso aqui na terra, ele é pequeno com o tempo que nós temos guardado na eternidade. Então eu quero poder que esse tempo aqui, agora entendendo o que Deus quer para a minha vida, que eu possa cumprir esse propósito para que eu possa desfrutar na eternidade de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu queria começar lendo, se você quiser abrir sua Bíblia, se você não estiver enxergando aí, mas senão eu vou ler aqui, todos os textos eu acabei colocando aqui. Em 1 Pedro 1, de 3 a 7, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Que palavra maravilhosa, que nos faz olharmos para o futuro do que Deus tem guardado para nós. Mas ele traz aqui um ponto que é o seguinte, continuando ainda. Nisso vocês exultam, nisso que ele acabou de falar, da coroa da fé, do propósito que tem para a eternidade. No presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele fala do que nós temos, do que tem guardado para nós, mas ele traz aqui: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações.
O tema da pregação hoje vai ser propósito das provações, e eu queria, nesse momento, fazer uma oração. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, que a Tua palavra, Pai, que não seja razão, Deus, mas seja o Senhor a falar ao coração do Teu povo aquilo que Tu queres, Senhor. Esconde, Pai, a minha vida, Pai, uma pessoa cheia de falhas e defeitos, mas que em nome de Jesus seja o Senhor a falar e abra os corações, ó Deus, para que única e exclusivamente o Teu querer se cumpra nesta manhã, Pai. Que seja mais do que slides, mais do que fala, Senhor, mas seja o Senhor a fazer aquilo que Tu queres para a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Olga. Nossa, que chique, hoje tem até água mineral aqui. Isso é novo. Essa é uma outra versão que eu queria que vocês, que é da NVT, do mesmo texto que nós falamos, que ela diz o seguinte: portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. As razões das provações não é para a gente sofrer, Deus não tem prazer em ver a gente triste. O propósito das provações é aumentar a nossa fé. Guarde isso, há um propósito, aumentar a nossa fé. E por que é tão importante isso? A palavra de Deus em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que nós temos de mais valioso. A fé, ela é fundamental para esse caminho, para essa jornada para a eternidade. Quando Tiago ele fala sobre o que nos aguarda, mas ele diz por um breve período, por um tempo aqui, se necessário passar por provações. E essas provações têm o objetivo de trabalhar a nossa fé. E assim como diz nessa palavra, o refinar do ouro, que nós somos mais valiosos, o refinar do ouro ele tem um processo. O ouro puro, necessariamente, ele precisa passar pelo fogo. E esse passar pelo fogo tem a ver com eliminar impurezas, tem a ver com checar a qualidade do ouro e também checar se é ouro. E o ouro puro, o ouro de alto quilate, ele necessariamente precisa remover todas as impurezas. E a única maneira de você remover essas impurezas é passando pelo fogo. Assim como o ouro passa, a nossa fé também precisa passar pelo ouro, pelo fogo. A nossa fé também precisa passar esse refinamento, essa transformação que acontece. É impossível você ter um ouro puro se você não passar pelo fogo. E o fogo, ele expõe as impurezas. Né? Tá dando para enxergar? Tá dando. O fogo, ele expõe as impurezas, os defeitos, e é uma oportunidade, muitas vezes, de removê-las. Né? E o tempo que o ouro precisa ficar dentro do fogo, não dá para você ir e voltar, esquentou muito, você vai diminuir, ele precisa ser constante, tem um tempo para que ele seja refinado e que ele saia puro. Se você interrompe esse processo, você tem que começar de novo. Então, esse tempo, até o refinamento, ele tem um tempo necessário. Não é para sempre, mas ele não pode ser abreviado. Né? E esse passar pelo fogo, ele é importante para nós conhecermos também quem nós somos. Então, o que nós estamos fazendo? Antes de ler essa passagem de Daniel que fala, uma das coisas que, quando a gente fala ainda sobre passar pelo fogo, não é para... Eu aprendi lá atrás, ou eu via que é para Deus saber quem nós somos. Não é para Deus saber quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. Deus é onipotente, onipresente. Alguns dizem presciente, Ele é o Criador de tudo, então Ele sabe quem nós somos. É para nós sabermos quem nós somos.
Deus já sabe, se Ele permite que isso aconteça com você, Ele sabe que você pode passar por isso. Ele sabe e tem um propósito que é aperfeiçoar a fé. Deus não permite, a palavra de Deus diz, nós não somos tentados além das nossas forças, nós não vamos ser destruídos por Deus. Então, isso para mim tem sido libertador em alguns momentos, entender que não é que Deus quer que a gente sofra simplesmente por sofrer. Ele sabe que nós podemos passar por isso, né? E o importante, quando nós passamos por isso, é nós sabermos que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. O ano passado, quando eu estive internado, eu já falei, passei por um momento muito difícil, problema de saúde. Naquele momento em que fiquei internado 2 semanas na UTI, perdi a consciência, e você vê a sua vida passando ali mais uma vez por um fio, mas Deus vai ali, e você, assim como foi muito rápido, eu volto muito rápido, né, numa cura de Deus. E naquele momento a tendência, e algumas pessoas chegam, não, porque talvez possa ser que você está em pecado, ou isso, aquilo, e muitas vezes as pessoas, igual os amigos de Jó, vêm e falam, e não é isso. Nós passamos por provações, não é porque você está em pecado, não é porque mas você muitas vezes passa por isso porque Deus quer refinar, aumentar a sua fé, e é uma promessa. E a palavra de Deus diz, no mundo passarei por tribulações, tem de bom ânimo. Ele não, é uma promessa também, ele não está dizendo que talvez, quem sabe, e passa. E é independente do que o momento que nós estamos passando. E talvez naquele momento, quando eu estava ali, era um momento em que tinha decidido que nós investiríamos mais tempo, eu tinha voltado até para... Eu recusei por vários e vários anos ser membro da diretoria e estar aqui pregando. A tia Maria sabe disso, e faz acho que 1 década que ela fala para mim isso. E quando eu tomei a decisão, eu falei, tá bom, vou, e aí acontece isso. Mas o que eu posso dizer, irmãos, é que assim, eu entendo que não está relacionado com a sua situação, não é o pecado, não é que você é fraco, mas é porque Deus tem propósito, e há propósito nas provações. E muitas vezes, como ouro que precisa ser refinado, as nossas vidas também precisam muitas vezes passar por isso, e a gente precisa entender, só para a gente entrar da maneira correta, passar da maneira correta, e no final a gente celebrar a vitória que Deus tem para tudo isso. Quero ler uma passagem, vou ler aqui os textos, em Daniel 3, que todo mundo conhece, são os amigos de Daniel, e diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 côvados é mais ou menos 30 metros. Seria mais ou menos, aqui deve ter uns 6 e pouco, 7, umas 5 vezes... Quase 5 vezes, 4 a 5 vezes a altura desse templo era o tamanho do que era a estátua de ouro, né? Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que vissem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será ao mesmo instante lançado na fornalha ardente. E aqui o que acontece é que nós sabemos os 3 amigos de Daniel. Daniel não estava aqui, tá? Provavelmente Daniel estava em alguma missão, a gente não sabe, talvez só no céu. Com certeza Daniel não se prostrou, porque a história para frente mostra os feitos de Daniel e que ele acabou indo para a cova dos leões justamente para buscar a Deus. Então aqui os três amigos não se prostram. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Trouxeram estes homens perante o rei, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses,
nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem, que atassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido que um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim Sadraque, Mesaque e Abdenego, amarrados, caíram nas chamas intensas. As pessoas que jogaram morreram. Vocês conhecem, mas nós estamos aqui justamente para explicar. No versículo 24 diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Alguns estudiosos comentam que isso provavelmente era Jesus, e não necessariamente apenas um anjo, né? E o que é fantástico no verso 28, quando Nabucodonosor vê tudo isso, ele diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir as palavras do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Que palavra tremenda, né? Que história. Eu gosto muito da história. E aqui eu queria só fazer um rápido sumário, né, de alguns aprendizados que nós podemos trazer isso. O título da pregação é Propósito nas Provações. E aqui eu diria que como nós devemos agir nas provações. E uma das coisas que os 3 não fizeram, eles não negociaram valores. Os 3 não negociaram valores. Nós sabemos que nos mandamentos, nos 10 mandamentos dos judeus, nós sabemos que tinha: não adorará outros deuses, só ao teu Deus dará louvor. Então, eles não negociaram valores, e se vocês perceberem, o rei gostava deles. Quando a gente estuda, e o rei deu uma segunda chance. Provavelmente ele não teria dado uma segunda chance para outras pessoas, mas ele deu uma segunda chance. Ele chama: vocês têm razão, eu tinha dado uma ordem. E eles foram firmes no meio da provação, eles não cederam, eles mantiveram os princípios e valores na fé que eles tinham em Deus. Quando você observa eles ali, quando eles caem ali,
A palavra de Deus, eu falo de desfrutar a presença de Deus durante o momento da provação. Você vê que ali tem a presença, talvez de Jesus, porque ali mesmo diz que a imagem era como de um filho dos deuses, não um anjo provavelmente. E você vê que a palavra diz que eles estavam passeando. Isso tem uma simbologia que muitas vezes, mesmo durante o fogo, mesmo durante a provação, você pode desfrutar sim da presença de Deus. É importante que o fogo ele purifica, né? O fogo, e eu vou falar um pouco disso mais para frente, guarda isso, né? Do que o fogo pode purificar as nossas vidas. Ele tem um propósito de aperfeiçoar a nossa fé e que há bênçãos reservadas no final. Olha que coisa interessante quando a gente observa que quando o rei Nabucodonosor, naquele momento a Babilônia era o império mais importante da história no mundo naquele momento. Vários deuses, e por causa da fé desses três, o rei decreta que o único Deus que deveria naquele momento ser adorado é o Deus desses três homens. Se eles não tivessem sido fiéis nesse período, se eles não tivessem suportado as provações, se eles não no segundo momento em que o rei deu a chance para eles irem lá e adorarem, se prostrarem, veja só, escravos que foram levados, eles podiam dizer, vamos só por esse momento aqui, ninguém vai, todo mundo desceu. Se eles não tivessem sido fiéis e feito isso, e cumprido o propósito de Deus para a vida deles, naquele momento, a Babilônia continuaria adorando a todos os deuses, mas naquele momento o rei Nabucodonosor diz, o único Deus é esse Deus aqui, que é o rei desses três, que será adorado. E ai daquele que não adorar a esse Deus. Por esse período, você vê o quão importantes são pessoas e lideranças que têm o temor de Deus e continuam a seguir nos propósitos de Deus. Quanto a isso, não negociar valores, eu mencionei sobre os 10 mandamentos, e isso é algo para nós, quando nós entramos em algumas provações, nós não devemos mudar a nossa postura nas dificuldades. É muito fácil, senão você vai ser levado pelo vento, por qualquer coisa. Os valores e princípios, a fé cristã, elas precisam ser mantidas. E muitas vezes, eles não tinham a garantia. Os três não tinham garantia de que algo sobrenatural aconteceria. E eles dizem, mas se o nosso Deus assim quiser, nós não iremos nos prostrar e Ele vai mudar a nossa história. Tem várias histórias assim. A própria história de José, né, quando a gente vê, quando ele está na casa de Potifar, ele era assediado dia após dia pela esposa de Potifar, dia após dia. Mas ele não negociava valor, mesmo sendo escravo, mesmo José sendo escravo, mesmo tendo passado por tudo aquilo que ele passou, sendo jogado pelos irmãos e vendido como escravo, estando ali, podendo desfrutar, sendo assediado pela esposa de Potifar, ele não cedeu, e ele continuou firme. E olha o que aconteceu. José veio, o Egito naquele momento se tornou também o império mais poderoso do mundo, e José foi o governador. Se ele tivesse cedido a isso, se ele não tivesse mantido firme os valores que ele tinha, provavelmente essa história teria sido diferença. E vamos lembrar que é da família de José, que foi salva por causa dos alimentos, é que vem a geração e que vem Jesus Cristo, que chega depois. Então tem muitas coisas que acontecem pela a postura de nós não negociarmos valores. Falou desfrutar da presença de Deus. Então a primeira coisa é nós não negociarmos valores quando entramos nas dificuldades, nas provações. Em João 16:33 diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Existem recursos divinos para que para que a gente tenha ferramentas e a gente consiga passar
pelas provações. Em Isaías 43, 2, ela diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vou ler mais uma vez. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Na fornalha ali havia uma quarta pessoa. Essa quarta pessoa pode ser um anjo, mas provavelmente era o próprio Jesus. E é o cumprimento disso, de que Ele estaria conosco em qualquer circunstância. E Jesus diz: a minha graça te basta. Então, quando a gente passa pela dificuldade, pela provação, pelo fogo, se nós acharmos que nós estamos sozinhos, essa é a palavra que Deus tem para você, que não sou eu que estou inventando, mas quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo rio, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Guarda isso, para que você entenda o propósito de Deus, para que você, quando passar pelas tribulações, você entenda que você não vai estar sozinho, que você tem a pessoa mais importante para estar junto com você. Isso é uma promessa também. Assim como é uma promessa de que você vai passar por tribulações, é uma promessa de Deus, de que Ele vai estar com você em todo o momento. A nossa postura durante as tribulações e as dificuldades, eu queria trazer aqui uma história para falar sobre Paulo e Silas. Vocês vão lembrar muito bem que eles foram açoitados, né? E foram açoitados, amarrados, os pés amarrados, e eles estavam na prisão. E olha a postura desses dois servos de Deus que entendiam que o que eles estavam fazendo era o que Deus queria, que era falar de Deus, falar de Jesus Cristo, falar da ressurreição do Messias para todos, né? E fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam após serem açoitados, após serem com os pés presos. Oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Essa é a postura. Talvez a gente tenha exemplos do que Deus pode fazer quando nós temos o coração e a postura correta. E em meio à dificuldade, eles podiam estar murmurando, eles podiam estar reclamando, eles podiam estar blasfemando, mas eles tinham firme. Por isso nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. Eles sabiam o que Deus queria para a vida deles, eles estavam fazendo. Então não há dúvida. Quando você sabe o que você quer para a tua vida, você, mesmo quando você entra nessa dificuldade, você sabe que o final, ele tem vitória. E aqui a palavra diz que acontece um milagre. As cadeias tem um terremoto sacode os alicerces. E depois, se vocês lerem esse texto, você vê que o carcereiro se converte, você vê que a palavra de Deus é pregada mais uma vez. Então, sobre isso, né, sobre o propósito, Jesus ele diz que essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então há mais uma palavra de consolo e refrigério nos momentos da dificuldade, em que João diz que Jesus, é a palavra de Jesus, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele está dizendo, nós vamos passar. Muitas vezes as igrejas, você vê muitas igrejas falando só sobre prosperidade, sobre a vida tranquila, né? Nós falamos muito de uma geração Nutella, do crente Nutella. Isso não existe, irmãos. Isso não é uma verdade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais provações virão, mas maior será a nossa fé. E mais nós vamos desfrutar das maravilhas daquilo que Deus tem para as nossas vidas.
E quanto mais a gente caminha nessa direção, maiores bênçãos nós recebemos para as nossas vidas. Eu viajo bastante. No ano passado fui a vários países para poder falar, para poder dar palestra, para poder participar de reuniões. Estive nos Estados Unidos, enfim, em vários, na Suíça, na Áustria, na Argentina, no Chile, no México. E você se prepara, e eu digo que os professores ou quem participa assim nessa questão, é quem mais aprende, né? Quem mais aprende. Eu digo mesmo para mim, para a minha vida, estar aqui para poder falar é um grande aprendizado. Aprendo demais. Só que quando eu comparo com as outras coisas, que traz talvez uma satisfação, um reconhecimento humano, o estar aqui, poder buscar a Deus, esse aprendizado, não tem preço, não tem preço. Desculpa. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. O estar para mim aqui, em hipótese alguma, é um peso, é um privilégio. É um privilégio que, quando eu olho para trás, né, eu falo, puxa vida, Deus, como é bom caminhar contigo. Como é bom você entender o propósito de Deus para a tua vida e de você caminhar. E quando você passa por aqueles momentos difíceis, você sabe que aquilo vai ser passageiro, você sabe que isso faz parte do processo de Deus, porque eu entendi o que Deus quer e eu quero caminhar nessa direção. E quando eu senti no coração de falar sobre provações, porque por aquilo que eu passei, mas também por algumas outras coisas que a gente vive, por exemplo, como médico. Em João 16, 21, fala da mulher que que tem as dores de parto, está prestes a dar à luz, né? Em João 16, 21, diz o seguinte: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, pelo prazer de ter visto o filho. Então, não é que nós não vamos ter tristeza, mas a palavra de Deus diz que elas são temporárias. E ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mais uma vez, a razão das provações é aperfeiçoar a nossa fé, não é destruir a fé. A provação não é para destruir a fé, mas a provação é para aperfeiçoar a fé. Mas para isso nós temos que entender, mais uma vez, o nosso propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. E que há propósito sim nas provações. Se nós entendermos isso, nós vamos herdar o reino de Deus. O passar pelo fogo, Daniel 3, 25, ele fala, né, os homens estão andando solto pelo fogo, e fala que o fogo não causou dano algum. Realmente não causou dano algum, mas não queimou nada. Fala que não tem nem cheiro de fumaça, né? Interessante, fala que o fogo não causou dano algum, nem cheiro de fumaça.
O que significa isso? Nem cheiro de fumaça. Se tinha tanto fogo, se quem jogou morreu. E aqui tem é a confirmação da palavra de Isaías, né? Ou talvez seja isso também o que Isaías diz, que quando passares pelas águas eu serei contigo, mais uma vez. Quando passares pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimará. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas aqui eu queria trazer uma coisa que, vou dizer que queimou sim. O fogo queimou. O que o fogo queimou? Você lembra que eles caíram amarrados? Eles foram amarrados, né? O fogo queimou as amarras, porque eles estavam passeando soltos. O fogo queimou uma coisa, não queimou o cabelo, não queimou a roupa, mas queimou as amarras. Isso tem um simbolismo, isso traz uma coisa que é, a amarra era aquilo que prendia eles, era a única coisa, eles foram atados, e a palavra deixa bem claro, né? E você vê que o fogo queimou as amarras, Deus queimou, e eu diria que as provações, o fogo pelo qual nós passamos também tem um propósito de queimar muitas vezes as amarras e nos desfazer daquilo que nos impede de uma vida mais pura, mais íntima e mais madura com Deus. Então, tribulações, elas vão poder fazer com que muitas das coisas que você está agarrado, que você está amarrado, que te impedem, que talvez sejam as tuas amarras, sejam os teus deuses, a te fazer desfazer de tudo isso. E você focar e entender que essa vida mais íntima é aquilo que Deus quer. Então o fogo, ele não causou dano a eles, não estou cheio de fumaça, mas ele queimou sim, ele queimou as amarras, ele acabou com as amarras que os prendiam naquele momento, né? Em Tiago 1, ele diz: temos motivo de grande alegria passar por tribulações, pois sairemos melhores do que quando entramos, porque as amarras serão destruídas. O sem fumaça, o sem cheiro, ele também traz uma simbologia, no sentido de que nós vamos sair sem traumas. Nós vamos passar por isso. Quando você acende o fogo, a fumaça marca você, na verdade. E quando eles saem dali sem cheiro, sem fumaça, isso quer dizer que aquela prova, aquilo que estava ali, ele não marcou a vida deles sobre esse aspecto, ele não deixou nem marca. Nos outros, provavelmente, estava todo mundo defumado, nos outros estava, mas na vida desses três não estava. Então, eu acredito que nós temos o coração correto, a postura correta, entendendo o propósito, mesmo quando você passa por isso não vai te traumatizar. Muitas vezes, por um período, você pode sentir, lógico, quando eu passei por tudo que eu passei desse problema de saúde, às vezes você vinha com a primeira vez que eu fiquei com uma gripe, ou fiquei com uma dor de cabeça, eu pensava, mas imediatamente eu falava, não, eu fui curado, Deus sabe de tudo isso. E eu acredito que é isso que Deus quer dizer também com essa palavra, que nós não sairemos traumatizados por isso, né? As provas têm um fim, ela tem um fim. Quando você olha para toda a Bíblia, todas as provas têm um fim. Ainda bem, né? Ainda bem que tem um fim, né? Ninguém quer ficar eternamente, e nenhum cristão quer chegar para Deus e falar, Deus, eu quero aqui a minha dose diária de tribulação, que a tua palavra diz que a gente vai passar por tribulação. A gente não quer isso também. Mas eu dou insumos para dizer que quando você passar, Ele vai estar com você, né? O quanto tempo vai durar essa aprovação, o quanto tempo depende da minha atitude.
Isso depende da sua e da minha atitude, não depende de Deus, porque o Deus diz que Ele vai estar com você. Ele diz que vai estar com você. Então depende da nossa atitude. Esse é o tempo que nós vamos passar por isso, depende da nossa atitude. Quando a gente olha para o povo de Israel, eles tinham a promessa da terra prometida, eles saíram do Egito, só que eles caminharam 40 anos pelo deserto. E quando eles chegam, eles não chegam aprovados, porque as pessoas que saíram não chegaram na terra prometida, foram outros que chegaram. Então, o tempo, e nós sabemos o que aconteceu nesse período, idolatria, tudo o que aconteceu. Então, o tempo dessa prova depende de nós. Jesus foi para o deserto, 40 dias, jejuou 40 dias, tentado pelo diabo, e ele sai aprovado. O povo de Israel passa 40 anos e não sai aprovado. Jesus vai para o deserto, passa 40 dias orando e jejuando, e ele sai aprovado. Então, o tempo que nós vamos permanecer nessa prova depende de nós. Né? Graças a Deus que existe uma exaltação, existe uma bênção ao final de tudo isso, existe quando a gente olha para todas as histórias, todas as promessas de Deus, ao final, a prova não dura para sempre. E ao final, há bênçãos, há uma exaltação. Né? Em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vou ler de novo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Amém? Amém. Quando a gente olha a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três, que não se curvaram perante a estátua, não cederam, não negociaram valores, continuaram firmes naquele propósito. Quando passaram pelo fogo, tiveram uma segunda chance, não cederam, passaram pelo fogo, desfrutaram da presença de Deus, e a palavra de Deus está ali, junto. O que acontece? Essa é a única maneira de tocar o coração de Nabucodonosor, que era o homem mais importante do mundo naquele momento, que era da Babilônia, o Império da Babilônia. Então, até que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então, a única maneira de mudar o coração do homem mais poderoso do mundo foi porque 3 pessoas entenderam qual era o propósito de Deus, não negociaram valores, não se curvaram perante a situação daquele momento, não cederam, foram firmes, fiéis até o fim. E o que a palavra de Deus diz é que Nabucodonosor reconheceu que não há nenhum Deus como o Deus deles. Não é maravilhoso isso, a gente olhar para tudo isso e ver o que Deus faz quando pessoas decidem cumprir o propósito de Deus, entender e cumprir o propósito de Deus para a vida deles, né? Quando a gente pega a história de José também, eu adoro a história de José, talvez uma das que mais me inspiram. E a próxima vez que eu for pregar, eu já até aviso que eu talvez queira falar sobre José, porque aqui não cabe, é uma história comprida. Sabe quanto tempo se passou de quando José, pelos irmãos, foi jogado naquele poço? Pelos irmãos, até ele chegar onde ele chegou, que foi o governador, provavelmente o segundo homem mais importante do Egito. Vocês têm uma ideia de quanto tempo passou? 17 anos. 17 anos entre José, uma pessoa que já despontava, um servo de Deus ali, que ele tem aquele sonho, aquela visão dos
das 11 dos irmãos, do pai e da mãe se curvando perante ele, né? E ele vai e conta esse sonho, e o que acontece é que os irmãos ficam com raiva, e queriam matar ele, mas decidem pegar ele e jogar num buraco, num poço. Imagine o que se passa no coração do caçula, você ser jogado dentro de um buraco pelos próprios irmãos e que estavam discutindo matar. E depois pegam ele como escravo. O escravo ele não é levado na business class, ou ele não é levado sentadinho numa cadeira, são correntes, né? E José é levado assim para o Egito. José fica ali no Egito muito tempo. E tem várias histórias e só depois de 17 anos. E aí, mais uma vez, você vê toda a história, o que acontece, porque um homem, ele não cedeu, e ele foi firme nas tribulações, nas dificuldades. Imagine você, a jovem adolescente, sendo vendido como escravo, vai para um outro país, sozinho, fica 17 anos, e só aí você vai encontrar sua família. E se não fosse esse período de tribulação, que é ele entender que ele precisava passar para fortalecer a fé dele, para ele virar o governador, um homem de valor, que não cedia às pressões, não cedeu ao assédio da esposa de Potifar. E o que nós vemos ao final disso? 7 anos, a sabedoria, 7 anos de fartura. Ele salvou o povo judeu, justamente porque ele era a pessoa certa, ele estava vendendo. Ele salvou um povo judeu, porque o Egito tinha os celeiros cheios de recursos. A gente não enxerga o que tem lá na frente, muitas vezes nós não vamos enxergar, porque isso faz parte da maravilha de Deus, faz parte do mistério. Muitas coisas nós só vamos descobrir, mas nós temos as ferramentas conosco, né? Agora, alguns vão dizer, você está falando de exaltação, de coisas boas que aconteceram, mas e Estevão? E Estevão? Vocês lembram da história de Estevão? Estevão, por falar, depois de Jesus ter ressuscitado e os apóstolos pregando, Estevão foi perseguido, foi apedrejado e morto. Atos 7:55, provavelmente fala do primeiro mártir que foi apedrejado, né? Agora, eu não queria só falar das coisas bonitas que a gente fala. José, nós vamos falar dos amigos de Daniel, mas aqui Estevão, que cumprindo e entendendo o propósito de Deus, servindo a Deus, passou pelas dificuldades, mas não cedeu até o final. Continuou falando da palavra de Deus. E ele foi morto e apedrejado. Aos olhos humanos, isso é um fracasso, não é? Aos olhos humanos. Quando a gente olha para a história do próprio Takeo Monobe, que foi talvez o fundador da Holly, se você vai olhar a história dele, vai ver quanto tempo ele viveu. Vai ver quantas igrejas ele fundou. Foram poucas, quase nada. O ministério dele mal tinha começado e ele morreu. Só que olha a semente que isso... talvez nós não estivéssemos aqui. Uma pessoa sai do Japão e vem para cá. Então Estevão, né, aos olhos humanos talvez tenha sido um fracasso, mas aos olhos de Deus não. E eu quero dizer por quê. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus.
Queridos, não tem coisa mais maravilhosa do que essa visão de Estevão. Não existe nada mais maravilhoso do que essa visão de Estevão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Gente, que bênção é nós vivermos cheio do Espírito Santo. Muitos de nós recebemos o batismo do Espírito Santo, fomos cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos, como igreja, buscar isso e sermos cheios do Espírito Santo, e nós temos que transbordar do Espírito Santo. E ele diz, viu a glória de Deus. Que tremendo você poder olhar e ver a glória de Deus. Quantas pessoas foram heróis da fé? A Bíblia não comenta sobre isso de ter visto a glória de Deus, mas o que eu acho mais interessante é dizer assim, eu vejo a glória de Deus e Jesus, e vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse ano eu tive na Arábia Saudita, não sei se vocês sabem, mas tem rei na Arábia Saudita, agora ele deixou o filho dele, que é o príncipe, mas é muito rei, príncipe, vocês podem imaginar, eles só se levantam, eles ficam sentados, né, no trono, eles só se levantam para autoridades, pessoas que estão do mesmo nível, para pessoas que eles reconhecem. Então olha só isso aqui, Jesus está de pé para receber Estevão. Jesus fica de pé, está Deus e Jesus de pé, para receber Estevão, para dizer, você passou pela prova, eu te recebo aqui, meu filho. Você foi aprovado, assim como eu passei pelo deserto e fui aprovado, você foi crucificado, você está aprovado. Você está aprovado aqui. Eu queria te convidar a refletir, e eu estou terminando aqui. O mesmo Deus que permite você entrar na prova, fica com você o tempo todo e vai te exaltar no final. Amém? Eu queria que, e aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, são as palavras que eu acabei de dizer, que Jesus diz, no mundo passareis por tribulações. Tem de bom ânimo. Ele está dizendo que nós vamos passar. É para aperfeiçoar a sua fé. E ao mesmo tempo ele diz, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos tempos. E ele diz, as águas não te submergirão, o fogo não vai te queimar. E no final, ele traz uma promessa, que é a coroa da vida. É a coroa da vida. Seja na terra, muitas vezes nós vamos ser exaltados, como aconteceu com os amigos de Daniel, mas se não, será na eternidade, onde você vai receber a coroa da vida. E não tem absolutamente nada mais importante do que isso, seja agora ou seja na eternidade. Feche os seus olhos. Que você pudesse refletir naquilo que nós dissemos. Não sei o que você tem passado. Não sei por que tribulação, ou o que está acontecendo na tua vida. Mas se você quiser que a gente ore por você como corpo de Cristo, porque muitas vezes é difícil, nós sabemos, seja por problema de saúde. Vou pedir para interromper a transmissão. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Que precioso, Senhor, é a tua presença no nosso meio.
Pai, quão doce é, Senhor, podemos desfrutar um pouco daquilo que o Senhor tem guardado na eternidade para nós, ó Pai, de sentirmos o Teu Espírito Santo falando às nossas vidas, o Teu Espírito Santo curando, restaurando, o Teu Espírito Santo ministrando aos nossos corações, ó Pai. Aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, aquelas pessoas que aqui colocaram os seus corações, eu não sei o que estão passando, mas eu quero pedir que o Teu bálsamo, Senhor, possa vir sobre essas vidas, os problemas de saúde, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja curando as emoções, curando, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que a nossa igreja seja uma igreja saudável, ó Pai, uma igreja que busca a Tua vontade, uma igreja que quer entender o propósito para as nossas vidas, o propósito para essa igreja, Pai. Então restaura, Deus, a Tua igreja, restaura o Teu povo. Deus, nós queremos Te adorar, nós queremos dizer, ó Pai, quão feliz nós estamos de podermos estar aqui e que toda a honra e toda a glória seja a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar?